E aí, pessoal? Neste vídeo vamos atender ao pedido de uma professora da Escola Municipal de Salvador, que solicitou aos alunos do PIBID a correção da lista de Química do 9º ano, com o objetivo de contribuir para a aprendizagem dos estudantes e reforçar os conteúdos estudados em sala de aula. E sem mais delongas, vamos para a resolução da lista. Vamos aqui para a primeira questão. Ela diz o seguinte: a substância de uso cotidiano soda cáustica é representada pela fórmula NaOH. Os elementos constituintes deste composto são: letra A, potássio, oxigênio e hidrogênio. Letra B, prata, ósmio e hélio. Letra C, sódio, oxigênio e hidrogênio. Letra D, ouro, oxigênio e hidrogênio. E aí, qual é a resposta correta? Vamos lá analisar. Vamos entender aqui. Então, nessa primeira questão, vamos pensar o seguinte. Pense nas fórmulas químicas, como aqui NaOH, como se fossem receitas. Para ler a receita, olhamos para as letras maiúsculas. Cada letra maiúscula, ou uma maiúscula seguida de uma minúscula, é um ingrediente diferente, que chamamos de quê? De elemento químico. E aí, na nossa receita tem o quê? Tem aqui Na, que quer dizer quem? Só olhar aqui na tabela periódica, você vai perceber que Na é o sódio e é um tipo de metal. A outra letra da receita está dizendo o quê? O. Quem é O? O, se quando você observa na tabela, é o oxigênio e, por sinal, é o gás que respiramos. E, por fim, temos aqui o H, que é quem? Que é o hidrogênio, o gás que, se juntarmos com o oxigênio, forma a água. Então, temos esses três elementos aqui. Ou seja, então, a soda cáustica ela é feita de três elementos: sódio, oxigênio e hidrogênio. Portanto, a letra correta aqui é quem? É a letra C, sódio, oxigênio e hidrogênio. Beleza? Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Um átomo cujo número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como metal alcalino terroso, gás nobre ou ametal? Vamos para a análise. Então, vamos entender aqui que esse 18 é como se fosse o RG. Então, imagine que cada elemento químico tem um número de identificação, que eu estou chamando de RG. E único também. Um é diferente do outro. Cada um tem o seu. Na química, esse RG se chama de quê? Número atômico e é representado por Z. Então, a pergunta é: qual é a família do elemento que tem o RG de número 18? Agora vai ficando mais tranquilo de responder. Se você olhar na tabela periódica, o grande mapa dos elementos químicos, você vai procurar quem tem o número 18. E olhando aqui na tabela, quem é que tem o número 18? Quando a gente corre aqui as informações da tabela, a gente encontra quem? O argônio. Agora, olhe onde ele mora. O argônio mora na última coluna. A última coluna da tabela, que é a coluna 18. E aí eu lhe pergunto, essa coluna inteira é de que família? É a família dos gases nobres. Então a resposta correta é gases nobres. Então agora, vamos lá, para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: assinale entre os elementos abaixo qual é o halogênio do terceiro período da tabela periódica. Então vamos lá entender. Essa pergunta é como um jogo de batalha naval. Ela nos dá duas coordenadas para achar o elemento escondido. Então a gente pode pensar o seguinte: coordenada 1, terceiro período. Terceiro período é igual à linha 3. Então lembre-se, período são as linhas horizontais. Agora vamos para a coordenada 2, que é o halogênio. Isso é igual a halogênio, esse é o nome da família, que mora onde? Na coluna 17. A penúltima coluna. Agora é só cruzar as informações. A gente vai na linha 3, coluna 17. Então, como você pode ver aqui, você conta 1, 2, 3, né? A linha 3. E agora, onde é que está a coluna 17? A gente conta aqui. Temos aqui o cloro. Ou seja, o elemento químico aqui é o cloro. Então, a alternativa correta é a letra C. E vamos trazer outra curiosidade sobre o cloro. O cloro é aquele produto químico forte usado para limpar piscinas e matar bactérias na água, para quem não conhece. Então, vamos lá.
Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: temos aqui uma imagem de um elemento químico e diz: o ferro, um dos elementos químicos encontrado na natureza, está representado na tabela periódica, como vocês podem ver na imagem. O número 26 aí corresponde a quê? Aí tem as alternativas: ao seu número de massa, ao seu número de nêutrons, à sua massa atômica ou ao seu número atômico. Então vamos entender cada detalhe disso aí. Quando olhamos o quadradinho aí do elemento químico da tabela, vimos várias informações. No caso aí é o ferro, como já foi dito. Então vamos lá. O nome aí dele é o que? Ferro. E aí temos uma informação aqui de 55,847. O que isso quer dizer? Isso é o peso. O peso dele chamamos de massa atômica. Temos agora o número 26. Esse número é um dos mais importantes, é o número atômico dele, ou seja, é o RG, na qual falamos na questão 2. Então, esse número 26 diz que o ferro é o ferro. Se fosse 27, por exemplo, seria outro elemento, seria o cobalto. Então, a resposta correta é: o número 26 corresponde ao seu número atômico. Então, a alternativa correta é a letra D. E isso aqui vocês podem conferir fácil na tabela periódica. Vocês olham aqui o elemento químico do ferro. E aí vocês podem ver aqui o número 26, que é o número atômico dele. Vamos agora para a quinta questão. Na quinta questão diz o seguinte: na classificação periódica, os elementos de cálcio, temos aqui o número atômico 20, e bromo, o número atômico 35, e o enxofre são conhecidos respectivamente como sendo das famílias dos. Aí temos a letra A. De que família esses elementos são? A letra A diz halogênios, calcogênios e gases nobres. Letra B, metais alcalinos, terrosos e calcogênios. A letra C diz metais alcalinos, halogênios e calcogênios. Já a letra D está dizendo que é metais alcalinos, terrosos, halogênios e calcogênios. E aí, qual é a opção que está correta? Vamos lá para a análise. Então aqui temos que ser um pouco de detetive. Temos que achar onde esses elementos moram, o bairro deles, que seria a família e a coluna, que seria a família coluna deles, na tabela periódica, onde cada um desses três elementos mora. Então vamos lá, começando daqui pelo cálcio. Ele é o elemento que deixa os nossos ossos fortes, por sinal. Se você procurar o cálcio na tabela periódica, você vai ver que ele mora na coluna 2. Então você pega aqui e vê, ó, 1, 2, coluna 2. O cálcio já está aqui, ó, ele mora na coluna 2. O nome dessa família é metais alcalinos terrosos, beleza? Vamos agora para o segundo. O segundo é o bromo. Se você procurar o bromo, você vai achar ele na coluna 17. Como vimos na questão 3. Essa é a família dos halogênios. E o último elemento aqui é o enxofre. Ele é aquele amarelo que tem um cheiro forte. Ele mora na coluna 16. E bem ao lado de quem? Dos halogênios. O nome dessa família é calcogênios. Juntando todas essas informações, o que é que temos? Temos a ordem certa: cálcio, alcalino terroso, mais bromo, halogênio, mais enxofre, calcogênio. Pronto. Então, qual é a resposta correta? Metais alcalinos terrosos, halogênios e calcogênios. Então, qual é a alternativa que está na questão? É a letra D, como vocês podem ver. Vamos agora para a sexta questão. A sexta questão está dizendo o seguinte: qual elemento abaixo é o gás nobre de menor número atômico e o metal alcalino de maior número atômico? Aí tem aqui a letra A, B, C e D. Vamos agora investigar aí. Essa pergunta quer que a gente ache os extremos. Quem está mais no topo e quem está mais embaixo de suas famílias. Aí a gente para e analisa. Gás nobre de menor número atômico. Agora vamos para a análise. Qual o gás nobre de menor número atômico? Olhamos aqui, a família é a última da coluna, ou seja, os gases nobres está na família que é a última da coluna. O número atômico, que é o RG, ele cresce de cima para baixo,
como vocês podem ver aqui na tabela. Eles vêm crescendo. Para ter o menor número, temos que olhar o topo da coluna. Quando a gente pega aqui a última coluna e olha o menor número atômico, quem nós encontramos? O hélio. O elemento que está no topo é o hélio. E, por sinal, é aqueles gases que fazem os balões flutuarem, quando você enche um balão com gás hélio. Então, já encontramos o hélio. Agora vamos para o metal alcalino de maior número atômico. Agora é maior número atômico. Vamos encontrar a família, que é quem? A primeira coluna, que são os metais alcalinos. Ou seja, para ter o maior número, temos que olhar lá embaixo na coluna. E quando a gente olha lá embaixo na coluna, o último elemento dessa família é o frâncio. Como vocês podem ver aqui, ó, 87, seu número atômico. Então, qual é a resposta correta? É a dupla correta, hélio e frâncio. Vocês marcam aí a letra C. Vamos agora, pessoal, responder a 7ª questão. Tendo um elemento químico tem um número atômico 3, qual é a sua localização na tabela periódica? Olha que questão maravilhosa. Essa questão aqui está nos dizendo o seguinte: qual a localização do elemento com o RG 33? Aqui temos que ser um pouco de detetive e usar quem? A tabela periódica para achar o elemento com o número atômico 33. Quando você procura, vamos lá, você vai procurar aqui o período. Lembra o que é período? Período é a linha. Então começamos a descer as linhas para ver onde o 33 se encaixa. Quando você pega aqui, por exemplo, a linha 1, que é essa primeira, acaba com 2. A linha 2 acaba com 10. A linha 3 acaba com 18. Até agora a gente não achou o 33, tá vendo? A linha 4 começa com quem? Com o 19. E vai até quem? Vai até o 36. Opa, o 33 está morando nessa linha. Então, ele é do período que? 4. E agora que encontramos o período, vamos encontrar a família. Para procurar a família, você vai ter que identificar a coluna. Agora estamos na linha 4 e andamos para a direita até achar o 33. Então, se a gente sair andando aqui na linha 4 para achar o 33, você vai contar aqui e você vai ver, ó, 1, 2, 3. A gente pula esse bloco do meio. Aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Achamos o 33. Ele é quem? Ele é o arsênio. Ou seja, o elemento mora na família 15 e no período 4. A alternativa correta é a letra C. Vamos agora para a 8ª questão. A 8ª questão diz o seguinte: o metal alcalino de maior número atômico e o halogênio de menor número atômico são respectivamente quem? Tem aqui agora as letras A, B, C e D. Então vamos entender isso aí. O metal alcalino mais pesado e o halogênio mais leve. É isso que a questão está nos pedindo. Essa pergunta é como a 6ª, mas troca a ordem. Vamos achar os elementos nos extremos das ruas da tabela. Então vamos lá. Metal alcalino de maior número atômico. Metal alcalino está onde? Coluna 1. Maior número significa o mais pesado, o que está mais embaixo da coluna. Então, se você olhar no pé da coluna, vamos encontrar quem? O frâncio. Agora, halogênio de menor número atômico. Halogênio mora onde? Na coluna 17. Menor número significa o mais leve, o que está mais no topo da coluna. Então, o primeiro elemento da coluna 17, como vocês podem ver, é o flúor. A dupla correta é quem? É frâncio e flúor. E aqui na questão, quem é frâncio e flúor é a letra A, como vocês podem ver aqui. Vamos agora para a 9ª questão. A 9ª questão diz o seguinte: sobre a organização da tabela periódica em períodos não está correto. Aí traz aqui 4 informações. Letra A. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica? Isso aí está correto ou não? Letra B. As famílias são as colunas verticais da tabela periódica? E aí, está correto ou não? A letra C. Os lantanídeos fazem parte do 6º período? E a última,
Diz o seguinte: a tabela periódica é composta por 8 períodos e 14 famílias. Vamos entender cada um dos elementos para saber quem está falando a verdade ou não. Então aqui temos que achar a mentira sobre o mapa da tabela periódica, né? Que é organizado. Vamos lá entender. Os períodos são as linhas horizontais. Isso é verdade. Período é linha. A gente vem falando aí da correção das atividades e durante as aulas. Letra B. As famílias são as colunas verticais. Sim, exatamente. A gente, para encontrar família, observa quem é a coluna. Então, a letra B também é verdade. Letra C. Os lantanídeos fazem parte do 6º período da tabela. Aqui, vamos com calma. Sim, também é verdade. Porque se você for observar, aquelas linhas que ficam lá embaixo na tabela, no caso essas daqui, tá vendo? Essas 2 linhas que ficam aqui embaixo da tabela, na verdade elas ficam recortadas, né? E elas pertencem a quem? Ao 6º e ao 7º período. Então, como você pode ver aqui, se você pegar aqui no 6º período, termina em 57 e depois pula para 72. Então, onde está o restante desses números? Então, você percebe aqui, ó, 57 pula para aqui para baixo. 58, aqui também é o quê? É o 6º período. E quando você pega aqui o outro número que temos aqui, 89, no 7º período, na 7ª linha, temos aqui 89 e continua aqui com 90. Então, a letra C também é verdade. Agora vamos investigar a letra D. A letra D diz o seguinte: a tabela periódica é composta por 8 períodos e 14 famílias. Ó, aqui há 8 períodos. Quando você conta as linhas, lembra? Tá logo dizendo aqui em cima, não tem 8, tem 7. Quando você conta as colunas, são 18, não são 14. Então, a letra D está faltando com a verdade aqui. E é perigoso faltar com a verdade nessa hora, senão você não acerta a questão. Então, a letra correta aqui, que você tem que marcar, lembrando que ele está perguntando quem não está correto. Então, quem não está correto é a letra D. Então, você marca a letra D. Vamos agora para a 10ª questão. A 10ª questão está dizendo o seguinte: a qual família pertence o elemento químico de símbolo XE? No caso, é o xenônio. Então, vamos lá. Esta aqui é caça ao elemento químico. Você abre a tabela periódica e vê aqui essa sigla, né? E aí você percebe, o nome dele está aqui, xenônio. Você vai encontrar ele lá na última coluna da tabela periódica, na coluna 18, e o apelido dessa família inteira é chamada de quê? Já falamos aí em outras questões. Gases nobres. Então a resposta correta seria qual? Ele pertence a gases nobres, que é quem? A alternativa D. 11ª questão. Na 11ª questão, diz assim: escreva o número atômico, Z, né? E o número atômico de massa, representado por A, do átomo abaixo. Aí me deram essa imagem aqui. Já está muito fácil, já está de cara ali, evidente para a gente entender quem é o número atômico e o número de massa. Mas vamos lá. A imagem nos dá todas as pistas. Pense no átomo como um sistema solar em miniatura, onde o Sol é o núcleo. E aí temos o quê? O número atômico é o RG do átomo. Ele é igual ao número de prótons, as partículas positivas. Olhando no núcleo, o centro aí, podemos ver quem? Ver o número 16+. Ou seja, esse é o número atômico, 16+. O número de massa, esse é o peso total do núcleo. Para achar, precisamos somar tudo que está no centro, que são os prótons e os nêutrons. O desenho mostra o quê? 16 prótons e 16 nêutrons. Então, como a gente faz esses cálculos? O cálculo é simples. 16 prótons mais 16 nêutrons é igual a 32. Então, a resposta é: o número atômico é 16 e o de massa é 32. Beleza? Vamos agora para a 12ª questão. Sobre os átomos, o que é correto afirmar? Aí vem aqui a primeira informação. Embora a palavra átomo tenha origem grega e signifique indivisível, hoje sabemos que o átomo é formado por partículas ainda menores. Então, a palavra átomo diz que não é possível dividir, mas hoje estão dizendo que é possível. Vamos investigar se isso é verdade.
O outro item diz o quê? O item 2. Átomos no estado fundamental são carregados negativamente. Pronto, foi logo direto. E o terceiro diz o quê? Um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons representa um elemento químico. Vamos investigar cada um aí. Primeiro, a palavra átomo quer dizer indivisível mesmo, mas hoje sabemos que ela é formada por pedaços menores. Isso é verdadeiro, pois os cientistas antigos achavam que ele era a menor coisa que existia, mas hoje sabemos que ele é feito de prótons e nêutrons e elétrons. Então, isso é verdade. O segundo item diz o quê? Átomos normais, no estado fundamental, são carregados negativamente. Isso é falso. Um átomo normal é neutro. Ele tem o mesmo número de cargas positivas, que são os prótons, e as negativas, que são os elétrons. Então, uma anula a outra. Vamos agora para o item 3, que é um grupo de átomos com o mesmo número de prótons é um elemento químico. Então, vamos entender aqui que também é verdadeiro. Por exemplo, o número de prótons é o Rg, que é o número atômico. Se todos os átomos têm o mesmo Rg, têm o mesmo número de prótons, eles são os mesmos elementos. Isso ficou também fácil de compreender. Portanto, temos a primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira. E aí as frases corretas são o quê? A primeira e a terceira alternativa são as verdadeiras. Aí você marca a letra C. E agora vamos para a 13ª. As partículas que permitem fazer a distinção entre os átomos dos elementos químicos e que são responsáveis pela ordem com que eles estão dispostos na tabela periódica são quem? Então vamos lá. Temos aqui a tabela periódica inteira e organizada em ordem crescente do número atômico, como vocês podem perceber. Elas vão crescendo aqui os números atômicos. E como já vimos em várias questões, o número atômico é a contagem de qual partícula? Dos prótons. Ou seja, então se os números atômicos são as partículas dos prótons, a resposta correta são o quê? Os prótons, que é a alternativa A. E a última questão aqui, que é a 14, o sódio é um metal que está entre o primeiro grupo da tabela periódica. O átomo desse elemento pode ser representado por, aí temos aqui a fórmula, o número de prótons, elétrons e nêutrons desse elemento é respectivamente quem? Ou seja, como é que a gente vai analisar isso aí agora? Vamos lá. Essa questão pede para decifrar o código do sódio. Temos aqui 11 Na23. Então, como é que a gente lê esse código? Lemos ele da seguinte forma. Número de baixo, 11, esse é o Rg, é o número atômico. Ele nos diz o número de prótons, então o número de prótons aqui é 11. Os elétrons. Elétrons, como o átomo é neutro, não tem um sinal de mais ou menos nele. O número de elétrons negativos é igual ao número de prótons positivos. Então, os elétrons aqui também é igual a 11. O número acima, que está ali 23, esse é o peso total, é o número de massa. Ele é a soma de quem? Dos prótons mais os nêutrons. Então, é igual a 23. Nêutrons, para achar os nêutrons, basta agora subtrair o peso total, que é 23, menos os prótons, que é igual a quanto? Que é igual a 12. A pergunta da questão pede a ordem dos prótons, elétrons e nêutrons. A sequência correta, então, é 11, 11 e 12. Que, no caso, quem é a letra aqui? É a letra D. Então, pessoal, a lista termina aqui e eu peço aí o seu like e até o próximo.